Olá, vocês que estão nos assistindo agora, convidei o professor Antônio Carlos, um constitucionalista, é o campeão das ações populares, está ficando conhecido como aquele mestre nas ações populares. O professor Antônio Carlos é uma pessoa muito comprometida com as causas, vamos dizer, com as causas do interesse do povo, do interesse do brasileiro. Ele fica muito incomodado quando ele vê uma autoridade qualquer autoridade que esteja investido de um poder que não esteja cumprindo o seu mistério. E daí não precisa ninguém pedir nem pagar, ele se voluntaria, tira um pouco do tempo dele para fazer isso. Seja bem-vindo, professor Antônio Carlos. É sempre um grande prazer estar falando com o senhor e debater com o senhor. Hoje nós vamos falar, né, sobre a quebra de sigilo pela CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, professor, para começar, eu gostaria logo de lhe perguntar o seguinte: qual é a questão da quebra do sigilo quando há interesse público em detrimento do privado? Eu sei que aí o senhor vai saber discorrer muito bem sobre o assunto, né? E também, por favor, para que o público que esteja nos assistindo não sabe, o senhor cita a lei, né, e o artigo da Constituição. Obrigada. Pois não, pois não. Edna, falar sobre quebra de sigilo, a gente tem que, em primeiro lugar, ter uma noção de sigilo, de segredo. É direito fundamental do homem ter as reservas da sua intimidade e da sua privacidade. A Constituição do Brasil, ela é muito clara ao garantir o direito à privacidade, à intimidade. Isso é intrínseco à pessoa humana. Todas as pessoas têm aquela reserva íntima que não deseja que seja revelada a ninguém. Até mesmo as crianças, Edna, acredita? As crianças, elas têm seus segredos, tem coisa que ela não conta para o pai nem para a mãe de jeito nenhum. Essa reserva pessoal é que é o chamado sigilo, que a Constituição do Brasil protege. Agora, em determinados casos, em determinadas circunstâncias, esse sigilo, essa intimidade, essa privacidade, em nome do interesse público, ela pode ser quebrada. E as comissões parlamentares de inquérito, ela tem poderes muito assemelhados aos do Poder Judiciário. Portanto, elas podem, sim, quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, das autoridades que acaso estejam investigadas. Isso é tão verdadeiro que ontem sábado, o ministro Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes negaram o pedido de Mayra Pinheiro, de Pazuello, do ex-ministro das Relações Exteriores, que pediram para que o sigilo dele não fosse quebrado. Mas o STF negou. E tantos pedidos cheguem lá que eu acredito que serão quebrados. Agora, o que a gente tem que entender, Edna, é que quando um sigilo é quebrado, não significa que aquelas informações possam chegar ao interesse, ao público em geral. Não. Muitas vezes o sigilo é quebrado, mas só aquelas pessoas que investigam, só aquelas pessoas que precisam apurar aquele fato, é que devem ter acesso a essas informações, tá certo? Então, é preciso que o público entenda isso. As CPIs têm poderes para quebrar sigilo? Indiscutivelmente tem. A base para isso é a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 58, parágrafo 3º, e uma lei muito antiga, a Lei 1579, que é de 1952. Você pode ver que toda vez que
alguém vai ser ouvido, seja como testemunha, investigado, convocado, convidado, seja de que forma for, o presidente da CPI se reporta a esta lei, porque é ela que fundamenta os poderes praticamente judiciais de uma comissão parlamentar de inquérito, viu? Eles têm poderes investigativos que são próprios das autoridades judiciais. Tudo, praticamente, eu não vou dizer tudo, mas praticamente tudo o que um juiz pode perguntar, perquerer, requerer documentos, quaisquer outras formas a respeito do fato e da pessoa investigada, tudo aquilo que o juiz pode pedir, os membros da CPI também podem pedir. E as autoridades hão de atender, não podem se negar. Agora, a CPI é que tem que ter o cuidado de usar aqueles dados sigilosos em proveito da investigação, e não para fazer proselitismo político ou outras formas erradas, para denegrir a imagem da pessoa. Não. O sigilo é quebrado, mas em função do objeto da investigação. Tudo bem. Professor, o senhor achou adequado, oportuno e necessário que a CPI, que os senadores, né, que pediram, aprovaram, né, esse pedido, aliás, aprovaram a quebra de sigilo dessas pessoas, o senhor achou necessário, apropriado? Edna, é necessário, porque aquela CPI, eu vou fazer aqui uma brincadeira, ela está muito parecida com a questão do gato e do rato. O gato sai correndo atrás do rato e não pega o rato, porque o rato é muito esperto, o rato tergiversa, o rato vai para aqui, vai para lá. Eles mentem demais, na mentira daqueles depoentes, alguns deles, não foram todos, elas são tão evidentes que logo em seguida botam um vídeo, o cara dizendo que é assim, aí lá na CPI ele diz que não é assim, como se nunca tivesse falado. Já deveria, a CPI, inclusive, tem poderes para prisão em flagrante. Ou seja, quem mente diante de um juiz, e aqueles membros ali têm praticamente os poderes de um juiz, comete um crime chamado perjúrio, e a pessoa pode ser presa. Tanto você pode ver que o presidente da CPI, ao abrir a sessão, adverte em relação a isso. Mas eles mentem descaradamente. O Pazuello mentiu demais, o Ernesto Araújo mentiu demais, o atual ministro da Saúde mentiu demais, a Mayra Pinheiro mentiu demais. Quer dizer, está uma coisa assim, até nojenta de se assistir, porque o senador, às vezes, faz a pergunta, aí ele dá a resposta, em seguida ele bota um vídeo que desmente exatamente aquilo que o depoente respondeu. E ninguém foi preso até agora. Então, Edna, essa questão de faz de conta que cumpre a lei, que dá nisso. Quando aquele rapaz que cuida das relações publicitárias do governo, que não cuida mais, já cuidou, esqueci aqui o nome dele, aquele dali foi um mentiroso, ponto mais. Ele deveria ter saído dali preso. Preso. Aí, eu não me lembro o nome dele. Ele Valgarten, cuidava. Pronto, você acertou, é esse mesmo. Aquele rapaz mentiu descaradamente. Então, ele deveria ter saído dali daquela CPI preso por ter cometido o crime de perjúrio, mentir diante de juiz. Como não prenderam ele, aí agora não, por que vão prender os outros? professor, eu me recordo que tanto o senador, que é o relator, o Renan Calheiros, ele teve a intenção, apoiado até pelo vice-presidente, de dar a voz de prisão, mas não teve apoio do presidente da CPI, que era o Omar Aziz, né? Porque, na verdade, quem prima pelo fato, pelos fatos e que sabe, ficou inquieto e até, de uma certa forma, aquilo desmoraliza os senadores, né? Sim, E verdade. aproveitando, eu acho que não só os senadores, como o Instituto da CPI, né?
fica Também. desmoralizado, porque aí eles não temem mais mentir, não temem mais cometer perjúrio, e a coisa se desmoraliza. Mas, É verdade. aproveitando, eu gostaria de perguntar para o senhor a sua opinião, eu tenho a minha própria. Hum, Alguns, houve todos esses abusos que eu digo por parte dos depoentes, né, que sim, usaram o tempo que tinha, não para responder, mas para fazer propaganda da sua pasta ou do governo, né? é E verdade. muitas vezes se fazia uma pergunta, ao invés deles responderem objetivamente, eles usavam para a seu favor, sem responder, tergiversava. E Sim. daí, uma pessoa que eu acredito, eu tenho que, vamos dizer assim, que inquietou demais foi aquela médica, que eu não estou lembrando o nome dela agora, né? Acho que ela é japonesa ou é coreana, vou já olhar, Yamaguchi. Yamaguchi, pronto. E aí, alguns médicos e algumas pessoas, inclusive uma pessoa aqui do Ministério Público do Ceará, fez até uma notinha dizendo que os senadores não estavam preparados e tinham abusado e tinham cometido misoginia, né? Não tinha tratado ela como tratou os outros. Eu gostaria de saber sua opinião. O senhor Não, achou que eles cometeram abuso, que eles não trataram ela de forma civilizada? olhe, o problema é que ela demonstrou muito despreparo, muita insegurança no que falava. E quando isso ocorre, olha, Edna, quem não tiver segurança para falar a respeito de determinado assunto, que não tente falar, porque deixa a pessoa vulnerável. Eu não acredito que tenha sido por questão de misoginia, porque ela é mulher, nem por isso, nem por aquilo. É porque ela demonstrou muita fraqueza nas afirmações, ela estava despreparada. Teve aquele senador, que eu acho que é da Bahia, que fez perguntas primárias a ela, assim, que qualquer estudante médio de biologia saberia responder, e ela tergiversou. Você falou muito aí da tergiversação. Às vezes eles não querem às vezes porque não querem, às vezes porque não devem, e às vezes porque são despreparados, eles tergiversam. Pergunta qual é a cor da blusa da Edneia? Qual é a cor da blusa da Edna? Diz aí, ele diz assim, não, eu estou enxergando que é verde, mas pode ser azul, porque o verde e o azul estão dentro do mesmo raio, assim, da luminosidade. Quer dizer, eles inventam, eles criam, eles... É uma coisa tão triste, viu, Edna? E eu não vou dizer que a tristeza é só por conta dos investigados, não. Tem havido excessos, sim. Renan Calheiros tem história neste país, ele não é um santo, inclusive do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, não era ele que devia estar naquela posição, porque o passado político dele não recomenda. O Aziz, presidente, igualmente. Quem deveria estar presidindo aquilo ali era o vice-presidente, aquele rapaz que eu acho que é lá do Acre, eu acho que é do Acre, ou é de Rondônia, o Randolph, tem se demonstrado um senador sério, preparado, com Professor, integridade. me permita fazer uma parte. Pois não. Na verdade, não tá em questão a vida dele nem do Osmar Aziz. Eles são senadores, então, como senador, foram escolhidos, têm o direito e o dever de fazer o seu papel e estão cumprindo o seu papel. Por exemplo, o senador Renan Calheiros, ele foi inocentado de todos. Assim como a gente diz que o Lula é inocente porque não tem nada que provasse, ninguém chegou às provas, ele não foi condenado nem transitado em julgado, eu chamo isso, para ser justa, com o Renan Calheiros, tá?
todos os processos tramitaram, nenhum ele foi condenado, não tem condenação dele transitada em julgado. Longe de mim fazer defesa de qualquer pessoa que seja, vamos dizer assim, que tenha cometido qualquer desvio. Agora, se não há sentença transitada em julgado, não há porquê, nesse momento, eu chamar, assim, desculpa, com todo respeito, Não, tudo bem. as falas, porque a questão não é essa. Não tá em discussão a vida preguiça do Renan Calheiros nesse momento, nem do Osmar Aziz, né? Foi escolhido pelos seus pares, está representando, na minha opinião, seu papel muito bem. Essa é a minha opinião. Tudo Então, bem. agora, o que está em jogo mesmo é o que está acontecendo com o Brasil. Porque o que aconteceu, ou o que deixa de acontecer com o Renan Cosmo Aziz, vamos entregar à justiça e que a justiça resolva, se ainda estiver tramitando algum processo. Agora, o que está em jogo mesmo, que está prejudicando muito, muito o Brasil e os brasileiros, é esse governo do presidente Bolsonaro e dos seus ministros, né? Porque eu acredito, e o senhor deve concordar comigo, que ele, sendo líder, ele não dá um bom exemplo. Ele é quem dá todas as coordenadas para os seus ministros e seus ministros se sentem à vontade para cometer todo tipo de abuso, né? Mas voltando aqui para o tema que é discutir e falar sobre a CPI da Covid, né? Da Sei. Covid-19. Depois de apurado, né, já que foi indeferido o pedido dos depoentes, né, para que não fosse quebrado os sigilos bancários e também telemáticos, né, como é o Hum, nome, é o sigilo telefônico e telemático também, né, é, esses quebra de sigilo. Então, certamente eles vão quebrar o sigilo e isso vai ser remetido, que foi encontrado vamos dizer, de desvio, será remetido ao Ministério Público ao final, né? Depois uhum, será emitido um relatório e vai para o Ministério Público. é, Não é, vamos dizer assim, não, a função do CPI é colher, né, hum. os depoimentos, encaminhar, quebrar sigilos bancários e outras coisas. Então, o senhor poderia complementar, dizer quais são mais os atos que a CPI ainda pode fazer, as suas atribuições? Uhum. Edna, me permita discordar de você na questão de fundo. Eu não acho que, por exemplo, por que que você está aí? Por que que eu estou aqui? Mesmo não sendo pessoas públicas, pessoas notórias, por causa do nosso passado. Se a Edna, se o Antônio Carlos tivesse um passado vulnerável, não poderiam falar certas verdades, senão seriam hipócritas. Isso, para mim, se estende aos senadores e principalmente aos homens públicos. Melhor seria se Renan Calheiros, ele está cumprindo sim o papel dele, nisso eu tenho que concordar com você, o Aziz também, mas melhor seria se eles não tivessem o passado que têm, eles estariam mais seguros naquele local. Sabe por quê, Edna? Porque a Constituição do Brasil, ela fala em relação à classe política, aos possíveis candidatos a cargo eletivo, em vida pregressa, vida passada. Então, isto interessa, Edna, sobretudo ao homem público. Se o meu passado honrado, o seu, interessam a nós, pessoas que não temos essa notoriedade que um senador tem, você passe a imaginar em relação a um senador e em relação ao presidente da República. Agora eu volto a falar da segunda parte. Bolsonaro, Edna, Bolsonaro é um estorvo. Eu tenho as minhas dúvidas se na classificação humana Bolsonaro poderia ser classificado como humano, como gente. Eu tenho minhas dúvidas. Você sabe por quê? O país se aproximando de 500 mil mortos.
E este homem agora inventou de, aos finais de semana, sair numa alegria, num negócio de moto, carreata, todo mundo sem máscara, todo mundo vulnerável, como se o país estivesse às mil maravilhas. Isso não é próprio do ser humano, de alguém que tem humanidade. Ele devia ter respeito à família dos mortos, pelo menos, e não está fazendo esse carnaval que ele está fazendo todo final de semana, junto com os seus adeptos. Lamentável, triste isso. Além da questão pandêmica, da pandemia propriamente dita, porque ele comete crimes. Ele comete crimes, o governador de São Paulo mandou lavrar multa contra ele e o do Maranhão. Eu não sei por que é que o governador do Distrito Federal não já botou 30, 40 ou 50 multas em cima de Bolsonaro. Porque o presidente da República tem certas prerrogativas. Agora, ele não tem a prerrogativa de descumprir lei, de descumprir a Constituição, de Professor, descumprir lei que ele mesmo sancionou. professor, o presidente da Oi. República ele pode ser assim, receber ordem de prisão quando ele cumpre, quando ele comete crime flagrante, ou não? Eu acho que não, viu, Edna? Eu acho que não. Ele pode ser preso, evidentemente, saindo do cargo e tal, tem que ter. É um processamento um pouco diferente, porque ele não é um cidadão comum, ele não é um Antônio Carlos, ele não é uma Edna, não. Ele está investido das funções presidenciais, inclusive, ele é um símbolo nacional. O Por senhor lei, viu, desculpa, o senhor viu que ele é, cobriu a placa da moto? não, Aí ele comete um crime eu atrás do quero outro. saber, eu quero trazer para o público que está nos assistindo, se um presidente, independente do que ele fizer, eu sei que ele é o maior mandatário do país, ali naquela hora ele não é o Bolsonaro, ele é o presidente da República, investido no maior cargo do país. Nesse caso de crimes reiterados, né? E se ele pode ser detido e ser processado, se ele pode ser, como é que a lei prevê? Olha, Edna, se você pegar a literalidade da lei, a literalidade dos protocolos e dos procedimentos, no momento em que ele cobriu a placa da moto em que trafegava, um guarda de trânsito poderia impedir o trânsito daquela moto. Poderia. Agora, você já imaginou, para a imagem do Brasil, para a imagem do Instituto Presidência da República, aquele homem ser parado, ser detido por um guarda? Eu não estou dizendo que não podia, não. Porque ali, por exemplo, numa situação de rua, vamos dizer que o governador do Ceará está andando numa contramão e um guarda de trânsito o aborda e prende o carro dele. Sabe quem é a autoridade ali na rua? Não é o governador, é o guarda de segurança. É difícil de entender isso, mas a verdade é essa. Agora, em se tratando do próprio presidente, porque a presidência, vamos separar um pouquinho a figura do presidente da República e da presidência da República. A presidência é uma instituição, ela, inclusive, é um símbolo nacional. Onde está o presidente da República, está a nação brasileira. A Professor Antônio liturgia. Carlos, Oi. quando ele comete crime, desrespeita a lei, porque o senhor sabe que cobre uma placa quem tem algo a esconder. Quando ele faz isso, ele desonra o cargo. Mas a senhora não tenha dúvida, Edna, não tenha dúvida. Olha, o Bolsonaro, ele parece, eu acho que faz parte do marketing dele, todo dia agredir a nação, agredir a sociedade, agredir a legalidade, agredir a Constituição. Me parece que faz parte do marketing dele. Eu acho que ele passa a noite pensando: amanhã, como é que eu vou agredir a nação brasileira? Como é que eu vou agredir o sentimento nacional?
que eu vou fazer amanhã? Não, amanhã eu vou dizer que não vamos mais usar máscara. Ah, isso vai ser um impacto, vai sair em todas as televisões, em todos os jornais. Aí ele imagina que isso é bom para o marketing pessoal dele, porque ele já está em campanha política para se reeleger ano que vem. Ele, Professor Antônio Carlos, indiscutivelmente, ele, pelas pesquisas, ele tem 30% do eleitorado brasileiro, o Lula tem 30% do eleitorado brasileiro, e 30% do eleitorado brasileiro está aí boiando para ser conquistado por um e pelo outro agora em 2022. Essa é a leitura que eu faço dessas últimas pesquisas, apesar de estarem muito distante do momento da eleição, mas é a leitura que eu consigo fazer hoje. Então, ele está querendo ampliar os seus 30%. Porque, Edna, eu tenho uma surpresa muito ruim, sabe? Eu não sabia que no Brasil tinha tanta gente igual ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na campanha dele, muitas pessoas foram enganadas, achavam que haveria segurança nacional, achavam que não ia haver corrupção, achavam que não ia haver troca de cargo, esse tal toma lá da cá da política, e aí votaram nele. Uma parte dessas pessoas foram enganadas, mas uma parte, e é mais ou menos esses 30%, quem ainda está com Bolsonaro, Edna, é porque é igual a ele. Eu, inclusive, no meu ciclo de amizade pessoal, tem pessoas que continuam com Bolsonaro. Não nego a ninguém. Eu estou gradativa, educada e diplomaticamente me saindo de perto dessas pessoas, porque eu não quero perto de mim gente que defende tortura. Eu não quero perto de mim gente que só tem ódio dentro de si. Eu não quero perto de mim gente que só tem dissidência, briga, desamor. Olha, desde que o Bolsonaro assumiu, Edna, que eu, pessoalmente, Antônio Carlos Fernando, desde que este homem assumiu, que eu sofro. Eu tenho um sofrimento pessoal de ver os símbolos nacionais, o recato nacional, as coisas que eu gostaria para o Brasil, tudo indo de água abaixo. Edna, deixa eu dizer uma coisa a você, querida. Quem quiser saber quem é o Bolsonaro, leia a imprensa internacional. Porque aqui dentro, você, Edna, nós somos apaixonados, Edna. Eu não nego a ninguém. Eu sou um apaixonado pelo governo Lula, pelo governo Dilma. Então, pode ser que essa minha paixão, esse meu desejo, faça com que eu pinte cores mais fortes em relação ao Bolsonaro. Mas a imprensa internacional, o mundo não tem toda essa paixão. Ele analisa de uma maneira mais fria. É lamentável o que sai na imprensa internacional a respeito de Bolsonaro, Edna. Ele está assustando o mundo. professor, ele está envergonhando o Brasil. Eu penso que essas coisas dele passear de jet ski, agora inventou essas carreatas de moto, que eu nunca vi nenhum presidente fazer isso, porque a pessoa faz essa carreata de moto em Rio de Janeiro, Mussolini, depois, Mussolini, depois, Mussolini. depois em São Paulo, e tudo isso para tirar o foco da CPI, né? Sim, Tudo isso para. Houve também o problema com o ministro do Meio Ambiente, e tudo isso, é como se fosse uma cortina de fumaça, porque aí a imprensa fica toda falando só sobre o passeio de moto e deixa isso, de lado o que é mais importante. Enquanto isso, vão tirando, entregando nossas riquezas, entregando as madeiras, desmatando as florestas, isso. acabando com o nosso país, né? Entregando o nosso país. E isso é muito triste. Esses dias eu conversando com uma pessoa da minha igreja, uma pessoa evangélica, e ela dizendo que respeitava a minha opinião
e eu perguntando para ela, dizendo, né, as coisas que o Bolsonaro faz e como é que é essa pessoa, como é que alguns evangélicos e católicos poderiam ainda defender Bolsonaro. O argumento dela foi o seguinte: irmã, é porque o PT, o PT defende os homossexuais, defende aborto, defende isso. Então, por causa dessa narrativa que a mídia tradicional incutiu na mente do povo e os religiosos botaram na cabeça, é o argumento para poder ficar defendendo ainda o Bolsonaro, como se dissesse, se eu não defender o Bolsonaro, ele sai e o PT entra. E aí, para o senhor ver qual é assim, o mal que causa uma fake news, né? Não adianta, eu tento conversar, tento explicar que aquele kit gay nunca existiu, que aquele livro nunca esteve nas escolas. Eu falo para eles, gente, vá numa escola dessa, vá lá na biblioteca e pergunte cadê esse livro. E procure qual foi o filho de alguém da escola pública que chegou em casa com esse livro. É uma cegueira tão grande que eles não querem ouvir. Eles só querem dizer, mas, irmã, eles defendem o aborto, defendem a liberação das drogas. Aí, quer dizer, não tem argumento para defender o governo Bolsonaro. Tem essas palavras, dessas notícias falsas, né? Como se isso pudesse justificar o apoio a um governo tão prejudicial aos brasileiros, né? O senhor vê que ontem aquela passeata eu não sei como é que chama, aquele passeio de motocicleta, de moto, custou muito caro para o poder... Motociata. Custou muito caro aos cofres lá de São Paulo, tanto para a prefeitura, para o governo do estado. Imagina um presidente, ao invés de estar cuidando dos hospitais, se preocupando e se reunindo para ver o que é que pode fazer contra esse vírus, para enfrentar essa pandemia, ele resolve passear, né? E usar, né, do seu poder, porque o Estado se obriga a dar segurança para ele, porque ele é o presidente da República, a um custo tão alto para a nação brasileira, né? Isso é simplesmente muito triste. E as pessoas que ainda, esses 30% que ainda defendem Bolsonaro, não abre a mente, não abre a cabeça e não para pensar que isso é um comportamento inadequado para o maior mandatário do país. Edna, um dia desse nós fizemos uma live a respeito de fundamentalismo religioso. Lembra? Lembro? Muito bem. Lembro. Olha, Edna, eu tenho uma experiência de vida. Eu sou cristão, eu gosto de igreja, eu vou à missa. Eu já fui coroinha, sabia que eu já fui coroinha? No tempo que a missa era em latim, eu sei rezar uma missa em latim todinha. Ainda hoje eu sei responder uma missa em latim. Se tiver um padre que celebra a missa em latim, eu sei responder, sei falar e sei traduzir, porque o padre Pompeu me ensinou. Então, eu vivi muito dentro de igreja e tal. E eu conheci tanta gente ruim dentro da igreja, Edna. Olha, tem umas pessoas lá, aquelas que vivem falando da Bíblia. Tudo para elas é a Bíblia. Olha, porque a pessoa que defende Bolsonaro, que defende a tortura, não ou não sabe quem é Bolsonaro, ou não sabe quem foi Jesus, a base do cristianismo. Porque Jesus foi um revolucionário inconformado com a injustiça social, um homem que não tinha preconceito. Quando quiseram apedrejar Maria Madalena, que era uma prostituta, e a prostituição naquela época era uma mancha terrível, o que foi que ele disse? Todos sabem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E chama Maria Madalena, conversa com ela, perdoa Maria Madalena e diz: vá e não peques mais. Se os evangélicos interpretassem a Bíblia, não na maneira literal como eles fazem, aquela coisa,
essas coisas aí que você falou, porque defendem. Onde foi que Cristo mandou jogar pedra nos homossexuais, ou em qualquer minoria? Cristo era o homem que defendia as minorias. Os Era. homossexuais são uma minoria, as prostitutas são uma minoria, os desvalidos, né? O alvo de Cristo eram os desvalidos, era a justiça social, mas eles pregam, eles têm assim na pregação da Bíblia uma coisa tão literal. Olha, se você estiver olhando, não sei se o povo está vendo, esse meu quarto aqui é completamente cheio de imagens de santo. Pois bem, veio uma amiga minha aqui que é evangélica, como você é, eu não tenho nada contra evangélico. Mas quando ela chegou na porta do meu quarto, que viu o horror de imagem, ela disse, aí eu não entro. Por quê? Não por isso. Como é que eles chamam? Eles dizem que é Idolatria. 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 Eu digo, não, senhora, olhe, eu poderia ter aqui nessa parede vários retratos da minha mãe, do meu pai, da minha família, porque quando eu olho, eu me lembro deles. Pois essa é a função dessas imagens de santo. Isso tudo aqui é de gesso, é de barro, é disso, é daquilo. Não é um santo, não, eu sei que não é, mas é um estímulo visual para eu me sentir protegido, para eu me sentir seguro, para eu rezar. Eu rezo, Edna. Edna, eu não durmo ou não me levanto sem rezar todos os dias da minha vida. Pois bem, mas eu digo assim, esses não são todos, tem evangélicos, tem pastores maravilhosos, porque o clima de hoje, Edna, é do ecumenismo. Ecumenismo. Todas as religiões se respeitarem. Agora, o grande problema, Edna, nós falamos isso na live que nós fizemos, é que tem coisa por aí que não é religião, é empresa, é comércio, é isso e é aquilo. São adoradores do bezerro de ouro, como dizia Leonel Brizola, né? Então, aí essas pessoas ficam muito amargas, tá? Você já imaginou? Não, eu não gosto do PT porque defende o homossexual. Qual foi em que o PT defendeu o homossexual? O Olha, PT, porque, até porque isso não é uma política de partido político, professor não é uma Antônio política. Carlos, Oi, oi. é só porque nós já estamos no nosso horário, mas é o seguinte, Oi, não. não dá para a gente discorrer muito sobre a religião hoje. Mas Pode me cortar. assim, mas assim, o que o PT defende é a não A não homofobia, né? violência. A não A não, violência. O que o PT é contra é matar e agredir os homossexuais, como o Bolsonaro fazia com o John Willis lá na Câmara Federal. isso. O que ele defende as minorias é o que Jesus pregou, é o amor, amor. Então, nunca o PT pregou, pronto, sejam todos homossexuais. Não, respeite os heterossexuais, respeite os homossexuais, e cada um deixa que Deus julgue de acordo com ele, né? E não nós. Nós não estamos aqui para julgar nem dizer o que é pecado e o que não é pecado. É Deus quem julga, né? Então é isso. Depois a gente pode continuar essa nossa conversa, porque sobre aprofundar sobre o fundamentalismo religioso hoje não vai dar tempo. Tá, e Então, nós já fizemos uma live sobre isso. foi excelente, né, que tanto o ministro Ricardo Lewandowski como Alexandre de Moraes indeferiu, né, o pedido, então a CPI da Covid pode avançar, como o senhor Olha, explicou muito bem. Eu agradeço ao senhor toda a explicação. Peço desculpa porque a gente não poder continuar, né, discorrendo sobre, sim, não, tranquilo. aprofundar mais, A entendeu? comandante é você. A comandante. Não, então, e muito obrigada, viu, professor Antônio? E a gente sempre vai estar convidando o senhor. Eu Eu que lhe agradeço agradeço o convite, sabe, Edna? É uma honra, eu gosto de debater com você, de dialogar, porque você instiga muito bem, você tem muitos fundamentos no que diz.
Eu agradeço ao blog da Dilma, peço que as pessoas curtam, compartilhem, comentem, para poder aumentar o alcance. Peço também que contribuam com valores, né? O valor pode ser com 10, R$ 20, para melhorar, né, a qualidade das lives. Também a TV Habilidoso, né, a democracia participativa, os canais progressistas, que as pessoas possam contribuir, possam assistir, possam curtir e compartilhar. Agradeço também a Daniel Pia, que sempre dá espaço para nós, não é, professor? Esse Daniel é maravilhoso. Esse Daniel Daniel é uma é. coisa boa que nos aconteceu. Ele presta um grande serviço aqui ao Ceará e ao Brasil, né? É uma pessoa muito boa, o criador do blog da Dilma, e eu rendo a ele as minhas homenagens. Eu Muito também. obrigada a todos vocês e estamos aqui firmes, né? Para a gente continuar. Eu queria que o senhor continuasse aí para eu falar com o senhor, viu? Pois não. E muito obrigada e que Deus abençoe a todos, né? Eu que agradeço o seu convite, Edna. E que as pessoas não deixem de acreditar na CPI, porque o relator é o Renan e o presidente é o Omar Aziz. Sim, Porque o professor Antônio falou, é interessante, mas que eles estão cumprindo o papel deles com muito direito, seguindo as regras, seguindo a lei. Então, a CPI não pode ser desmoralizada, ou descredenciada, ou deslegitimada, porque é o Renan Calheiros que está relatando. Porque esse relatório ele ainda vai passar pela aprovação. Então, ninguém pode desmerecer a CPI em razão disso. Tá bom? Ah. Obrigada. Continue aí, querido.